Oi, minha gente, vamos para mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu vou explicar para vocês por que eu troquei Portugal por Buenos Aires. Um pouco dessa aventura aí da minha vida pela minha segunda migração de país, né? Eu morava no Brasil, em São Paulo, fui para Portugal e agora moro aqui em Buenos Aires e quero mostrar para vocês aqui nesse canal um pouco da cidade, do estilo de vida, o que tem para fazer em Buenos Aires enquanto eu termino o meu mestrado em Psicologia Clínica lá em Portugal. E conto para vocês um pouco dessa aventura e como está sendo aí essa experiência. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do Rosedal de Palermo, responder algumas perguntas e curiosidades que eu deixei lá na caixinha do meu Instagram sobre como foi o processo de mudança, o porquê dessa escolha de mudar aqui para Buenos Aires, né? E como está sendo minha vida aqui. Faz um mês que eu cheguei, então eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo. Bora lá! Na minha opinião, uma das formas mais fáceis de chegar até aqui o Parque Rosedal é você vir ou de ônibus ou de metro, né? Aqui que eles chamam de sub. Porque as estações da Plaza Itália e Palermo são bem próximas, ficam uns 800 metros, 1 km daqui. E você pode vir apreciando o caminho aí, porque tem muitas praças, muitos monumentos históricos no caminho até chegar aqui. Então fica aí a dica para vocês, essa avenida aqui é enorme, estamos no verão, né, uma vibes verão argentino. Deixa aí nos comentários se você já assistiu o final de Stranger Things e se você gostou. Olha aqui, ó, La Batalha Final. Uma coisa muito boa aqui de Palermo, pelo menos no verão, e que eu estou tendo essas primeiras impressões aqui, é que sempre tem um grupo de dança, de danças latinas, né? Tipo reggaeton e essas danças assim. E você pode chegar e ir lá e dançar junto com eles. E é isso, ninguém te pergunta nada. Se você paga o mico ou não paga, ninguém vai nem ligar. Porque acho que uma característica da cidade grande, né? Como uma metrópolis, assim, tipo como Buenos Aires, é isso. Que você... ninguém liga pra você. E a beleza de ser anônimo é legal. E uma das partes que eu mais amo aqui nesse parque é essa pista de corrida em volta desse lago maravilhoso. Eu costumo vir correr aqui durante a semana, né, que é menos movimentado. Sempre tem turista, mas de manhã cedo dá mais pra correr. E aí o bom que agora é verão, né, então as pessoas vêm aqui pra praticar esportes ou só pra ficar de boa aqui. Vendo os patinhos, que são muitos patinhos, vou mostrar depois pra vocês. Ou ler um livro, né, como aquela moça ali, enfim, tem programação para todos os gostos. Vou deixar aqui na tela para vocês quanto custa esse passeio de barquinho aqui que todo mundo faz ao redor do lago, né, aqui do Rosedal, para quem tiver interesse. Esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2025, então vou deixar a cotação mais ou menos quanto tá real para peso aí. E eu acho que super vale a pena. Eu ainda não fiz esse passeio, mas já vim aqui várias vezes, ficar apreciando aqui, né? A vista é maravilhosa, então acho que fica aí de dica se você vem turistar ou quer só aproveitar mesmo. Vale a pena fazer o passeio de barquinho. Me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim me your eyes so I can tell the truth. Ooh, I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me that don't need no money, don't need nobody.
Vou começar mostrando eles. As estrelas aqui do parque, os patinhos. Gente, é muito fofo. Eles ficam livres, tá? O único problema é que eles fazem cocô em várias áreas. E às vezes o pessoal do parque não limpa, tipo assim, no final da tarde, eu não sei qual é o cronograma, né? E aí você tem que ficar atento onde você pisa. Essa área aqui dentro é o Rosedal propriamente dito, né? O parque leva esse nome justamente pelas rosas. Vou mostrar para vocês as rosas aqui. Nós estamos no verão, como eu falei para vocês, então as rosas não estão em sua beleza máxima, né? Elas estão, algumas um pouquinho queimadas, outras um pouquinho murchas, veja. Mas assim, ainda com a sua beleza. Isso aqui na primavera, eu já vi vídeos que ficam sensacional. Porque todas ficam bem floridas, né? E a diversidade de cores também aqui delas é incrível. Mas vou procurar um lugarzinho ali para eu sentar e responder as perguntas de vocês que vocês mandaram no Instagram. E para quem não sabe, né, o motivo de eu ter trocado Portugal por Buenos Aires foi que o meu dia... Olha, gente, que bonita essas rosas aqui, ó. E elas têm um nome, cada uma tem um nome. A pessoa dispersando do assunto, mas enfim... Eu mudei pra cá porque o meu digníssimo vem estudar medicina aqui no país, na Argentina. E eu sempre quis conhecer outros países da América Latina e também ter essa experiência de imigração aqui na região. Acho que a gente tem que valorizar muito mais a América Latina. Bom, sentei aqui num reduto aqui. Como eu disse para vocês, as rosas agora no verão, né, elas murcham e não ficam com a beleza que fica na primavera. Mas ainda assim são muito lindas, né? E sem mais delongas, eu vou responder aqui as perguntas que me mandaram no Instagram. Quando eu falei que tô morando aqui em Buenos Aires definitivamente, por enquanto, né? E eu acho que por muitos anos aí. E várias pessoas me mandaram algumas perguntas. Eu selecionei as que eu acho aqui que vai fazer sentido para a audiência e para o meu público. A primeira delas é: você percebeu diferença no custo de vida? As coisas estão mais caras mesmo na Argentina? Gente, eu não tenho como comparar com antes, porque a primeira vez que eu vim na Argentina já foi para morar, né? Eu não tinha vindo antes aqui para visitar, nem nada. Mas com os brasileiros que eu conversei, sempre falam que antes era muito mais barato e muito mais acessível as coisas. Porém, eu tenho uma referência do Brasil de São Paulo, capital, onde eu morava. E para mim as coisas estão tipo meio normal, tipo preço São Paulo. E aqui tem uma diferença entre o turista e quem mora aqui, quem tem o documento argentino, né, que é o DNI. Porque nos mercados tem muito desconto para quem tem DNI, o dia do cadastro, um negócio assim que eu ainda não entendi como é esse rolê, mas eu sei que dá muita diferença no final a conta, né? Então assim, sim, para turismo os preços estão bem altos, tipo nível São Paulo. Questão de aluguel também não é barato, é tipo nível São Paulo também. Então por aí vocês têm uma base. Claro, ainda assim é mais barato que Portugal, né? Porque eu sempre falei aqui no canal que eu ganho em real e estava vivendo em euro, ou seja, 6,50 por aí, a renda dividida por 6,50. Então, o custo de vida é muito mais elevado e aqui baixou um pouco, mas também não muito, tá? Então, essa foi a primeira pergunta. A outra pergunta é: como dá para manter a agenda estável mudando de país? Essa eu tenho certeza que foi uma psicóloga que perguntou. Gente, depende do que você está chamando de agenda estável. O que eu faço? Sempre quando ou eu vou a turismo passar 2 semanas ou algum tempo, ou eu vou para morar, eu sempre verifico a internet do lugar e se vai ter um lugar reservado, né, ali para eu atender meus pacientes, para poder trabalhar em paz. Tendo isso, o resto é resiliência, é aprender a improvisar, né? E aquelas coisas todas. Sobre estabilidade da agenda, eu acho que como já faz muitos anos que eu sou psicóloga clínica, eu meio que já acostumei que tem épocas do ano, tipo dezembro e janeiro, que é sempre mais baixo, né? Ali férias na Europa, férias de verão, enfim, e que depois melhora. Mas eu vou falar para vocês um conselho aqui.
Se você tem uma boa reserva financeira, se você tem um planejamento ali anual, que você vai guardando ali, porque você sabe que você é psicóloga clínica, você não tem 13º, você não tem essas coisas que um CLT tem. Então, é planejamento para te deixar em paz. Então, eu espero que eu tenha respondido um pouco aí a tua pergunta. A outra é super interessante para quem é imigrante, porque as pessoas acham que porque tá na América Latina é tudo fácil e tudo é muito facilitado, e não é bem assim. A pergunta é, o que é diferente da segunda migração? E se você já tem o documento da Argentina? E para mim, a segunda imigração, ela trouxe muito mais clareza. Clareza de quê? De dosar as expectativas e saber que iam vir dificuldades e que eu sempre teria que me reinventar, que pensar em como resolver os problemas que iam aparecer. Eu ainda não tenho o documento argentino, porque é um processo burocrático. Eu vou tentar fazer sozinha dessa vez. Uma coisa aqui em Portugal, a gente contratou tudo, contratou advogado, assessoria estudantil, relocation para apartamento. E aqui na Argentina, a gente teve um serviço que a gente contratou, mas essa outra parte eu vou tentar fazer sozinha. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui para o canal, porque, gente, as assessorias aqui, elas cobram em média R$1.500 para tirar o documento. E assim, não tô podendo, né? Lembrem que eu tenho que voltar para Portugal para terminar o mestrado e passagem é cara, enfim. Então eu vou tentar fazer sozinha esse documento e vou gravar um vídeo aqui pro canal. Então já deixa seu like, porque pensa, você vai economizar R$1.500 se você tá pensando em vir para Argentina para estudar medicina ou outras áreas aí, com o meu vídeo, o meu próximo vídeo, talvez daqui um tempinho, tá? E eu não sei se vocês sabem um pouco da minha história, mas eu saí, gente, do interior do Ceará. Depois fui estudar em Fortaleza, depois fui para São Paulo. Então, dentro do próprio país, eu já fiz um processo de imigração que me deu, digamos assim, uma resiliência, uma bagagem de adaptação, porque só quem saiu de uma cidade pequena e vai para uma metrópole como São Paulo sabe que é você por você mesmo, não tem ninguém ali te ajudando, né? Eu venho de uma família humilde, então eu não tinha mãe nem pai para me manter lá, eu tinha que me virar, tinha que fazer meus corre, né? E depois para Portugal e assim sucessivamente. Então, acho que você vai criando ali uma couraça, digamos, né? Então, a segunda imigração é um pouco mais fácil, vamos dizer, pelo menos para mim. Sua pergunta aqui é fã ou hater? Você já escreveu a dissertação? Gente, olha, eu tô seguindo o cronograma, não sei se a minha orientadora vai assistir esse vídeo, mas eu tô seguindo o cronograma da dissertação. A minha pesquisa está na fase de passar pela comissão de ética, está na última fase ali, mas eles ainda não me deram um ok de que eu possa publicar o link do questionário. Para quem não sabe, a minha pesquisa de imigração é sobre identidade e autoestima de mulheres brasileiras migrantes que moram em outros países, independente do continente ou da região, para entender quais são as transformações de identidade e de autoestima que acontecem na vida dessas mulheres, né? Uma pesquisa qualitativa. Eu vou dividir aqui com vocês um pouco mais quando esse processo estiver mais robusto também, para quem tem interesse, né, aí na pesquisa acadêmica. Mas eu tô na parte de revisão de literatura, eu já fiz alguns capítulos, já tenho uma ideia ali de como eu vou categorizar as respostas. Mas assim, tá nascendo, vai dar certo. Vai dar certo. A próxima que eu achei muito legal essa pergunta: qual a viagem dos seus sonhos? Gente, eu vou dizer, atualmente é Tailândia. Antes de mudar para Buenos Aires, eu tinha falado aqui com a produção, aqui meu digníssimo, que a gente poderia verificar como era a vida na Tailândia, ver alguns vídeos de brasileiros que moravam na Tailândia e tal. Só que era um passo muito ousado. Primeiro porque o fuso é muitas horas, é muito diferente. Eu ia ter que ou trabalhar à noite, ou rever toda a minha agenda e assim, a língua, né, apesar de eu falar inglês e tudo mais, mas pelo que eu vi nos vídeos, a galera lá não fala muito inglês, então você tem que se virar lá na mímica, comida diferente. Então eu pensei, será que eu quero passar por esse processo no meio de um mestrado? Acho que não, né? Preservar a minha saúde mental. Mas o destino de viagem dos sonhos atualmente é a Tailândia. Quem sabe aí 2027, 2028, né? Cenas dos próximos capítulos. A penúltima pergunta aqui é normal se sentir perdida mesmo tendo escolhido migrar? E sim,
é normal. Da minha experiência, que eu fui para Portugal com muita clareza de que eu ia para fazer o mestrado, de que eu estava ali com um propósito, um objetivo que me motivava, mesmo assim tinha vezes que eu me perguntava: o que de acho eu tô fazendo aqui? Será que eu tomei a decisão certa? E se eu tivesse ficado no Brasil? As saudades das coisas que eu reclamava quando estava lá no Brasil. Então é justamente por isso que eu estou fazendo essa pesquisa sobre identidade e autoestima, porque eu quero aprofundar cientificamente essa experiência de imigração das mulheres. A gente sabe que o mundo é diferente para as mulheres, né, do que para os homens, e como é esse impacto na identidade, na autoestima. A gente, enquanto migrante, tem que aprender a se reconstruir. Então, o tempo todo a nossa identidade profissional, a nossa identidade de self mesmo é reconstruída o tempo todo, e você tem que negociar essas características, às vezes de forma até inconsciente, né? Então eu digo para você que sim, é normal se sentir perdida, é normal ter muitas dúvidas, às vezes até passar por um processo de luto migratório, né? Daquilo que você achava que queria e não quer mais, enfim, mas eu te digo assim, é paciência, é autocuidado. Claro, se puder, faça terapia, porque é um processo de lucidez em meio ao caos, né? Alguém enxergando ali de fora para te ajudar. Última pergunta, mas não menos importante, ainda nessa mesma vibe, dá para se adaptar sem perder a identidade? Eu acho que isso é uma pergunta muito subjetiva, porque algumas pessoas renegam a cultura brasileira depois que vão morar fora, né? E tipo, eu tenho que me adaptar 100%. Então, eu vou parar de andar com brasileiros, eu vou parar de falar com brasileiros e consumir coisas do Brasil. Eu vou imergir nessa cultura. Só que eu acho que tudo é um equilíbrio. Toda polarização não é boa, né? Seja política de saúde mental, de relacionamento. Então, quando tudo é muito radical, o ideal é essa interculturalidade, em que você abre mão de algumas coisas da sua cultura, incrementa outras da cultura do país que você está morando e aprende a negociar os valores, os costumes, o que você gosta, o que você não gosta. Enfim, acho que é isso, né? O segredo é basicamente... Foram essas as perguntas. Tiveram outras, mas aí eu achei que para um vídeo não cabia. Deixa aí nos comentários se você tem alguma curiosidade, alguma pergunta que não veio aqui nesse vídeo, né, sobre o processo de imigração, sobre o processo da pesquisa. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deixado o like aí nesse vídeo, tá bom? Eu preciso chegar aos 1000 inscritos para monetizar esse canal e ter dinheiro para poder ir para outros destinos da Argentina, como Bariloche, Ushuaia, né, o fim do mundo. E eu estou super empolgada para gravar tudo aqui para o YouTube. Tenho tido esse canal como um canal de memórias também, porque dia desses eu estava assistindo o primeiro vídeo que eu fiz lá em São Paulo, quando eu estava mudando. Então, enxergar esse meu processo aqui, poder dividir isso com vocês é muito gratificante. Então, muito obrigada para quem se inscreveu, para quem manda mensagem lá no Instagram, para quem dá sugestões, né? Então é isso, tamo junto e qualquer coisa eu tô por aqui a um clique. Bye, bye!